Agradecendo o convite de participar do evento organizado pela minha colega e mestra, com quem eu tenho aprendido muito, a professora Eneida. Tenho o prazer de representar o meu colega Ricardo Augusto. Ricardo é historiador. Temos já uma longa trajetória em comum, da qual eu também muito me orgulho. Nossa primeira interface foi na Fundação Oswaldo Cruz, instituição onde eu me formei e da qual eu também continuo ligada através dos grupos de pesquisa da produção. Mas o professor Ricardo, que aqui está ao meu lado, é historiador, é servidor da Fundação Oswaldo Cruz, é um pesquisador com larga trajetória, com uma estrada grande, longa. Queria que não fosse tão grande assim. E principalmente nesse tema específico do seminário de hoje, que é a questão da eugenia, Ricardo se constitui um dos pesquisadores brasileiros que mais tem se debruçado nesse tema e que nós teremos o prazer de ouvir hoje. E não vou me delongar nas apresentações, porque é importante aqui a sua fala. Bom, obrigado. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz. Comentar com a Eneida, que eu vim para cá há 30 anos eu trabalhei, estudei aqui na PUC. Eu fui aluno do mestrado de Sociologia e Política, aqui da PUC, nos anos 80, e trabalhei aqui no Departamento de Sociologia. É sempre bom voltar aqui à PUC. Muito obrigado pelo convite. Eu preparei uma pequena apresentação, mas vai ser tudo muito assim, pontual. Acho que é importante a gente trazer ideias e comentários acerca do tema. Primeiro é explicar, a gente colocou, eu conversava com a Luíse, minha aluna e orientanda. Opa, alô? Tá ouvindo? Alto demais. Sobre o título que a gente colocaria na apresentação. Alô? Ele está ajustando, ele pode falar. E aí nós optamos por esse título do Fantasma da Eugenia, devido até uma ironia com o fato do tema atual. Por quê? Porque eu vou fazer, no início da apresentação, eu vou fazer um pequeno balanço que eu sempre gosto de fazer nas aulas e cursos sobre as ideias do campo político e intelectual brasileiro. Mas na maioria das vezes as perguntas seguem sempre o mesmo caminho, Algumas, por exemplo, talvez a mais repetida sejam qual foi a eficácia das ideias eugenistas no Brasil, aonde houve a manifestação, essa questão atual. Tem sempre alguma pergunta sobre a genética hoje. E quando eu apresento o balanço das ideias, eu sempre comento que boa parte dessas ideias são fantasmas que estão soltos, e eu costumo comentar que, com exceção das ideias do determinismo climático, que eu costumo falar que está definitivamente enterrado, eu acho que ninguém vai chegar e falar que o Brasil é assim, o povo é assado, porque aqui faz muito calor, é muito úmido. E eu comentava com a Luísa, que eu vou ter que alterar um pouco esses meus comentários durante as aulas, porque eu acho que nem isso está definitivamente enterrado. Se alguém chega e fala que a Terra é plana, eu acho que esses fantasmas, nenhum deles são mais fantasmas, estão mais do que nunca reais no nosso dia a dia. Ressuscitaram, então, vivíssimos. Até o determinismo climático, não se assustem se alguém falar que o Brasil é assim porque faz muito calor, sol, essa luz. Então, no final eu vou querer lançar algumas perguntas, até que eu escrevi ontem à tarde, até em cima de uma fala do Jornal do Brasil de ontem, do nosso futuro ministro da Justiça, o Moro. Como é que a gente vai operar aqui? Só uma setinha, se você quiser. Só uma setinha? Então, eu posso fazer. Ok. Só as de lado. As de lado? Tá. Então, esse é mais ou menos o quadro que eu gostaria de destacar
Acho que para ninguém ficar pensando que essas ideias surgem assim, né, do nada, espontaneamente, e que são ausentes ou separadas das relações sociais. Então, a eugenia chegou no Brasil, com as ideias eugenistas, no final do século XIX. Qual era a hegemonia das ideias naquele momento? Também destaco sempre, faço questão disso, que essa divisão é arbitrária, né? Essas ideias estão sempre em conjunto da sociedade, elas dialogam, elas entram em conflitos. Naquele momento, meados do século XIX, 1870, 80, a hegemonia das ideias, vamos chamar de ufanistas, que vocês vão dar a identificar bem a raiz disso, né? O Brasil é um país maravilhoso, não tem terremotos, o povo é trabalhador, é pacífico. A grande obra desse período, para quem não conhece, tem o título de Por que me ufano do meu país, do Conde de Afonso Celso. Nesse livro, que é fantástico a leitura, ele chega a dizer que até a escravidão é uma coisa maravilhosa no Brasil. Bom, esse conjunto de ideias começa a sofrer crítica com a emergência e a importação das ideias do racismo científico. Essas ideias vão se opor ao ufanismo, né? É uma visão crítica e negativa da raça, do clima e da miscigenação. O senso comum e grande parte da academia tende a criar uma confusão entre racismo, eugenia e fascismo, nazismo. Isso é uma obra bem ardilosa do pensamento teórico político liberal, que empurra para o colo do autoritarismo as ideias eugenistas, quando a eugenia, na verdade, ela nasce da sociedade liberal, industrial, moderna. Bom, continuando, já no século XX, você vai ter a emergência de visões que vão criticar o racismo científico, que são as visões sanitaristas e eugenistas. Quando eu digo que essa divisão toda é um pouco arbitrária, é porque, por exemplo, a dificuldade, muitas vezes, de você lidar com o estudo da eugenia no Brasil, dos intelectuais, das ideias, é que esse corpo de médicos, principalmente psiquiatras, advogados, eugenistas e sanitaristas, vão se confundir muito. Por quê? Primeiro, a eugenia vai ter uma visão crítica, podendo negar até o racismo científico, ou não, mas se apropriando das categorias negativas, como o diagnóstico eugenista, ele vai afirmar que o Brasil é assim por clima, raça, miscigenação, doença, falta de educação, mas o diagnóstico vai ser diferente, por exemplo. A visão do racismo científico vai negar qualquer possibilidade de ascensão e de mudança do Brasil, dos brasileiros. Pense que naquele momento, 70%, 80% da população vivia no campo, analfabeta, sem nenhum recurso de educação nem saúde. Anos depois, tem um dado interessante, que em 27, se eu não estou enganado, quando tem a coluna Prestes, né? No diário da coluna você pode observar que eles percorreram, se eu não me engano, 30 mil quilômetros durante 3 ou 4 anos. Encontraram prefeituras, delegacias, e não acharam nem um médico, nem um postozinho qualquer. Isso em 27. Bom, você vai ter já nos anos 30 e 40 a chamada visão culturalista, bem representada por Roquete Pinto, Gilberto Freire, que vai apresentar uma visão positiva do Brasil, substituindo as categorias de raça, clima e por cultura. Mas eu acho que, bom, na minha análise, eles só estão substituindo a noção determinista de
de raça, cultura, por uma visão também igualmente determinista, que é a de cultura. É a teca do lado, né? Uhum. Bom, um grande fantasma que eu acho que ameaça sempre vem ameaçando nos últimos anos, é que dentro da visão eugenista havia uma grande crítica à chamada leis de amparo social, ou normas de amparo social, que são o quê? Filantropia, previdência social, assistência médica, que foram conquistas a partir dos movimentos sociais e políticos do final do XIX, reivindicando melhores condições de vida e de trabalho. Na visão eugenista, isso era uma coisa ruim. Por quê? A partir das descobertas de Darwin, onde ele demonstra que sobrevive o que se adapta melhor, na visão eugenista, isso significaria que o fraco está sobrevivendo. Então, sempre que eu vejo essas críticas, e hoje já não são sequer mais críticas, muito menos veladas, as normas de amparo social que hoje nós ainda temos. A visão, sempre que esse pensamento eugenista se manifesta, e ele foi grande nessa época e muito forte aí sim na Alemanha nazista, é que por que nós, os fortes, temos que dar vez e vida aos fracos? Até mesmo o Roquete Pinto, que eu trago essa frase dele, que era um intelectual muito difícil da gente estudar, porque embora ele tenha tido uma grande atuação antirracista, chegando a assinar e participar de um movimento antirracista em 1935, que já era grande o medo das ideias nazistas, ele era, assim, fazia parte do movimento eugenista. Ele chega a ser o secretário do Congresso de Eugenismo de 1929. Vamos ler a frase dele. A humanidade é extraordinariamente alterável e, portanto, melhorável, desde que as condições de vida sejam modificadas. A biologia por si só não permite prever nada em relação com o futuro humano. O progresso condiciona novos surtos humanos, mas ao mesmo tempo traz consigo a proteção aos incapazes. Essa visão de que, após as descobertas científicas, os mais fracos estão tendo uma chance de sobrevida. Aí o final eu acho assim espetacular, que é: a vacinação enche um mundo de gente fraca. Eu procuro também destacar que quando eu vou estudar os intelectuais sanitaristas higienistas, eu fujo daquele esquema que adota como tema de análise um intelectual separado, isolado. Aprendi, a partir de tantos anos de experiência, que se eu adotar um intelectual como eixo de análise para estudar, eu vou acabar cometendo sempre algum erro, equívoco. Comentava com a Eneida antes que o tema, o estudo do Monteiro Lobato é sempre fonte de paixão e brigas e conflitos. Então eu sempre procuro estudar, no caso o Lobato, junto dos outros intelectuais. Belisário Pena, Renato Kell, Roquete Pinto, Oliveira Viana, sempre procurando identificar os membros do campo intelectual, aqueles que são divididos entre opositores e interlocutores, para entender não a trajetória individual, se é que isso seria possível, e não é, né? Mas sim as características e as relações sociais extremamente dinâmicas dentro do campo. Só para citar assim, 2 exemplos, tanto o Belisário Pena, médico sanitarista, foi um dos primeiros ministros de educação após a Revolução de 30, e Monteiro Lobato, esses 2 nomes, naquele campo político dos anos 20 e 30, eles percorreram todos os tons de pensamento político que você possa imaginar. O Belisário, por exemplo, em 24, ele é preso por apoiar a revolta tenentista.
e depois nos anos 30 ele é ministro da educação de Vargas, e logo depois é membro importantíssimo do movimento integralista. O professor Castro Santos afirma que se o golpe integralista tivesse dado certo em 38, Belisário seria o primeiro ministro da saúde integralista. Estou só destacando alguns panoramas, assim, umas temas gerais, para depois chegar a algumas ideias para debater e conversar. Bom, ainda na alusão aos velhos fantasmas, comentando de novo essa questão da análise individual, que eu acho que é indutora de erros e equívocos. No caso, sobre esses dois nomes, também muito importante do modo como eu estou dividido em membros dessa corrente culturalista. O Roquete Pinto e o Gilberto Freire ofertaram uma interpretação que fugia do pessimismo racial, que condenava a mestiçagem no Brasil como produtores inúteis. Para essa corrente culturalista, na verdade, a miscigenação era produtora de um novo país, de uma nova cultura. Eles vão inverter a lógica do racismo científico do século XIX. Porém, não se pode, sob a pena de criar mitos, isolar da sociedade em que viviam. Roquete Pinto e Freire, muitas vezes, são destituídos de seu caráter humano e levados à condição de heróicos defensores da mestiçagem, que seria uma mistura de raças e cores, que seria um dos componentes positivos da identidade nacional. Existe uma tendência, resultado de pouca leitura dos livros desses intelectuais, em rotulá-los. Sobre isso eu posso contar uma historinha que tem na reta final do meu doutorado. Eu fui pesquisar tanto o arquivo pessoal do Roquete Pinto, quanto o arquivo do Congresso de Eugenia de 29, que o Roquete Pinto era o secretário-geral do Congresso. Esse congresso aconteceu em 1929, no Rio de Janeiro. Reuniu mais de 200 intelectuais eugenistas do mundo inteiro. Não lembro exatamente de cabeça se esse documento que eu achei estava no arquivo pessoal do Roquete ou se no arquivo do Congresso de Eugenia. Mas um dia eu achei um documento que era um relatório do segundo dia do Congresso. O Roquete Pinto, como secretário do Congresso, ao final do dia de trabalho, elaborava um relatório sobre o que tinha sido discutido. E nesse documento, ele elogia de maneira muito forte a comunicação do Azevedo Amaral, criticando ou elaborando, e que depois seria aproveitado na Constituição de 34, quase proibindo a imigração para o Brasil. E leia-se assim, proibindo que imigração? A de negros e judeus. Aquilo para mim foi uma descoberta, porque ainda estava bem presente comigo a interpretação quase romântica do Roquete Pinto como intelectual, antirracista e tal. Bom, aí eu pensei, peguei um documento inédito, que maravilha, ninguém nunca escreveu sobre isso. Aí eu continuei pesquisando a vida e obra do Roquete Pinto. Bom, resumo da ópera. O Roquete Pinto tem 3 livros publicados. Num desses livros, esse relatório está publicado. Aí a gente pode tentar argumentar, pode ser que depois da morte do Roquete Pinto, alguém teria descoberto esse documento e teria publicado esse documento sem o consentimento do Roquete Pinto. Mas não, o livro foi publicado ainda em vida do Roquete Pinto. Minha conclusão é que as pessoas, estou falando de modo genérico, né? Fazem trabalho sobre o Roquete Pinto e não leem os 3 únicos livros que o Roquete Pinto escreveu. Eu acho isso de novo repetindo, para estudar o Roquete Pinto, acho que você tem que estudar o Roquete Pinto, o Lobato, o Oliveira Viana, para entender o campo intelectual da época, que forneceu, por que eu estou falando toda essa história? Esses símbolos fantasmagóricos, que alguns estão assim, né?
nos perturbando no nosso dia a dia hoje. Sobre essa mitificação de intelectuais, uma explicação talvez menos nobre consistiria no uso de seus nomes como armas políticas, tentando sustentar alguma posição controvertida ou polêmica no momento atual. Assim, Roquete Pinto é prontamente reconhecido como legítimo representante da corrente anti-alienista e Oliveira Viana é considerado, por seu lado, um alienista grotesco. Na verdade, vocês podem pensar assim, o Ricardo está querendo negar tudo isso. Não estou negando esses rótulos. Eu estou reafirmando que você se reter nesses rótulos, você não vai conseguir superar uma análise superficial. De novo eu reafirmo, mas por que isso é tão importante? Porque você vai ter que ter armas teóricas para combater esses fantasmas. Então é isso, considerações feitas quase sempre sem análise das obras instituídas de uma teoria que dê conta da complexidade do campo intelectual brasileiro. Todavia não queremos e não estamos negando frontalmente esses rótulos. Contudo, eles não esclarecem e por vezes até criam sombras nebulosas sobre as quais é difícil distinguir as contribuições efetuadas por esses intérpretes do Brasil. Deixa eu adiantar um pouquinho. Um momento muito importante dessa história, desse momento, é considerar a passagem dessa quebra de hegemonia das ideias ufanistas, racistas, para a eugenia e o sanitarismo. Por quê? A visão que eu adoto é aquela que muita gente também adota, que estava se transformando a relação do trabalhador nacional. A partir de 14, 18, 20, você vai ter que começar, ainda há pouco eu destaquei, né? 70% a 80% da população era meio rural e analfabeto. Nas cidades do Rio de Janeiro, você, por exemplo, tinha aqui, o número que eu tenho mais ou menos de cabeça é 150 mil operários na cidade do Rio de Janeiro nessa época. Um terço desse contingente trabalhava em indústrias têxteis. Maquinaria muito simples. Quem trabalhava ali? Mulheres e crianças. A partir de 20, 30, você vai ter uma complexidade maior dessas máquinas. Haveria que transformar, qualificar esse trabalhador. Essa pode ser uma das explicações para essa quebra de hegemonia. A visão do trabalhador rural nacional, presente na maior parte dos discursos, era aquela que foi adotada por Monteiro Lobato, nos artigos do livro O Problema Vital. O Jeca Tatu era um indolente, mas não totalmente incapaz. Ainda haveria, sem dúvida, quem afirmasse que o trabalhador nacional era deficiente por influência do clima e da raça. Mas o projeto sanitarista, eugenista, era otimista. Ele dizia: o homem pobre e doente é, sobretudo, uma vítima indefesa da doença e da ignorância. Preserve-se das doenças, alimente-se convenientemente, dê-lhe instrução e a produção de seu trabalho igualará dos mais robustos lavradores europeus. Mas atenção, esse campo todo era muito complexo e minado. Evidentemente, eu estou destacando uma pequena parcela desses intelectuais. Boa parte deles, por exemplo, é assim, como um amigo meu fala, era o eugenismo radical, representado principalmente pelos médicos psiquiatras. Grande parte das ideias de esterilização que aconteceu vinha desse setor. Sempre nos debates surgem, como eu falei, as perguntas que se repetem com uma certa frequência. Uma delas é sempre assim, mas qual foi a eficácia? Bom, a eficácia foi localizada. Por exemplo, esterilização. Já tem pesquisas apontando que as mulheres negras internadas em manicômios, todas eram esterilizadas. Começar com a Eneida, antes de começar, tem uma grande parte de ainda, mas muita coisa a ser estudada ainda. De 53 até 71, funcionou no Rio de Janeiro o chamado Instituto Municipal de Eugenia. Ele funcionava como um atendimento pré-natal a mulheres pobres.
Bom, posso fornecer a vocês a hipótese tranquila que, se vocês forem pesquisar esse instituto, certamente sobre essa capa de uma assistência pré-natal, com certeza derivaria a esterilização involuntária. Imigração. Bom, como eu falei, a partir da Constituição de 34, leis foram criadas para impedir a imigração. Imigração de quem? Negros, judeus. Uma grande assim, ilusão é pensar que tudo isso foi sepultado após o final da Segunda Guerra. Não. As leis de imigração, iguaizinhas de 34, de 40 e pouco, permaneceram até a década de 60. E eu estou falando no Brasil, né? Porque no resto do mundo, esterilização involuntária era praticada na Suécia até os anos 70. Bom, novos fantasmas, chegamos lá. Eu destaquei isso aqui outro dia de uma notícia de um jornal, de um ambulante. E eu acho que tem a ver com a questão das nossas relações de trabalho hoje. Fala o nosso ambulante. Os guardas já levaram a minha barraca 2 vezes. Levaram tudo que eu tinha dentro. A bateria que custou R$280, doce de leite, botijão de gás, tudo. Quando eles chegam, eu saio correndo com a barraca. Com mulher e 3 crianças para dar de comer e um monte de contas para pagar, fiquei todo esse tempo sem trabalhar. É muito triste essa situação de ter que ficar que nem bandido. Antes de trabalhar com isso, já fui garçom, trabalhei em 4 farmácias, mas para ficar levando desaforo de patrão, eu prefiro trabalhar aqui. Bom, o que a gente está assistindo como um fantasma mais do que presente é essa deterioração do trabalho. Eu estou vendo aqui a Júlia e a Luísa, né? Semana passada eu comentava em sala de aula que eu li que os atendentes de telemarketing já estão cumprindo 7 horas de trabalho intermitente, sem horário de almoço, sem descanso, e para poder ficar lá atendendo 7 horas de trabalho intermitente, ganhando certamente o que a gente pode imaginar, eles estão trabalhando já com um fraldão, para poder fazer as suas necessidades no fraldão, sem levantar, Então é isso. Vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, na verdade, a gente às vezes fica pensando que, eu costumo falar sempre nas salas de aula, nada é natural, tudo é construído social historicamente. O que a gente vive, na verdade, nunca vai escapar da noção de que isso tudo tem a ver com uma modernidade, com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Ou seja, não... Eu costumo brincar com... Alguém conhece ou já viu a série Cosmos, do Carl Sagan, e agora com um cientista, que é até um cientista negro? Tem bem no início da série Cosmos, tem a noção do ano cósmico. Ano cósmico é você pensar toda a existência, desde a origem lá do mundo, 5 bilhões de anos, e encaixar dentro de um ano. Bom, isso quer dizer que a vida existe, por exemplo, desde o dia 25 de setembro. E nós estamos nos últimos segundos desse ano cósmico. E tudo isso que a gente está lidando, eugenia, racismo e tal, tem a ver com os últimos 4 segundos. A questão que eu queria lançar para a gente encaminhar para o debate é a visão do negro como mercadoria. Não é uma questão nova, tá? Tem a ver com um comércio triangular já do século XVI, XVII, onde você vai ter um movimento mundial de pessoas, capitais, tecidos, ouro, prata e gente. E já capitais, no livro do Domênico Lourdo, ele destaca que os primeiros exportadores de produtos, tecidos e gente. Bom, e hoje? O que nós estamos assistindo?
nesse novo avanço dessas ideias. Eu tenho lido muito sobre como resistir a isso. E eu acho que tem assim um pulo teórico que eu acho que a gente tem que resolver. É como se eu falasse, e eu tenho dito, não dá mais para ser inocente. Será que é possível a conciliação entre democracia e neoliberalismo? Ou o neoliberalismo e esses movimentos profundamente autoritários, eles na verdade não estão inscritos nesse nome ou conceito de democracia surgido desde o século XVI? Será que a democracia é possível e o combate ao racismo? Eu pensava essas questões ontem à tarde em casa e eu ainda voltei a comprar o jornal. Depois de muito tempo sem comprar nenhum jornal, eu voltei a comprar o jornal. E aí no Jornal do Brasil de ontem está assim uma fala do Moro, que é a chamada da manchete na página 2 ex-juiz não vê riscos para minorias. E aí no meio da fala dele eu vejo assim uma frase de 3 linhas muito interessante e tem a ver com essas perguntas de como esse movimento todo que a gente assiste faz parte da democracia ou é um desarranjo? Eu acho que é importante a gente resolver essa questão teórica para poder enfrentar. A fala do Moro é a seguinte: não vejo no presidente eleito um risco de autoritarismo ou um risco à democracia. A gente poderia brincar, fazer uma profunda ironia e dizer, você está certo. Porque se esse autoritarismo faz parte do jogo democrático, não há risco. Ou não? Eu tentei escrever algumas respostas que eu tenho. Não sei se vai ser de vocês, mas acho que a gente pode colocar ainda para a gente tem um tempinho para uma conversa, um debate. As supostas contradições da democracia não são elementos desestabilizadores, são partes dela. O racismo, assim como a eugenia, nasceram com modernidade, com as revoluções, com as reações, com os conflitos da era moderna. É muito importante também o estudo da história. Muita gente vai poder sair falando assim, então o racismo e a eugenia nasceu com a Revolução Francesa? Não, pera lá, devagar. Nasceu com a reação das revoluções. Nasceram com as reações dos estratos sociais que estavam perdendo espaço e poder e com os novos estratos que surgiam. A partir de 1930, com reações às revoluções, você vai ter tanto o descontentamento das classes que estavam perdendo poder, quanto o descontentamento evidente com as novas classes que surgiam, que era o proletariado. O mercado não é um desajuste, ele é o eixo. A vida inaugurada a partir dos séculos XV, XVI, XVII tem pela primeira vez na história a desigualdade como parte integrante e determinante da própria vida. Então, acho que a questão final para a gente conversar e tentar debater é que, por mais negativo e que nos incomode essas reações racistas e eugenistas, que são esses novos fantasmas que estão nos assolando hoje, eles não são algo que seja estranho à vida, ou que seja contra a vida. É contra essa moda de vida que foi inaugurada a partir dos séculos XV e XVI. Eu acho que só esse enfrentamento, esse olhar no olho dessa tragédia, é que a gente vai poder superar. Eu costumo dizer que, minhas alunas ali sabem, eu fico repetindo algumas coisas meio de uma maneira louca, né? Então, nada é natural, tudo é construído social historicamente. Então, o racismo não é algo natural, ele é uma construção sociopolítica, histórica, e só tendo essa noção a gente vai poder enfrentá-lo. Então é isso. Obrigado, gente, pela atenção.
Júlio, temos mais condições. Meia hora. Bem, Fala tudo de novo, então. Agradeço ao professor Ricardo as reflexões que ele aqui fez. O Ricardo traz a problematização de divisões consagradas pelas ciências sociais em particular, pela historiografia. Ele desnaturaliza certas categorizações. E a questão central da sua fala é a atenção que devemos ter aos contextos político, econômico, cultural, e a contextos articulados a demandas internacionais, a circulação de ideias e, acima de tudo, a mudança permanente. E não por acaso esse tema da eugenia, ele é extremamente atual, é pertinente à retomada dessa discussão. Tivemos uma discussão bem significativa nos anos 70, né, com obras pioneiras como a da Nancy Stephan e a eugenia na América Latina, mas em pleno século XXI, quando esse fantasma, como chama o Ricardo, se materializa, talvez não tenha sido efetivamente uma discussão encerrada, muito pelo contrário, no momento em que a gente vê o crescimento de movimentos de xenofobia, onde traz a pauta novamente, onde se percebe com muita nitidez a permanência da ideia de raça, o fortalecimento de uma pauta contrária aos direitos de grupos sociais, que eu me recuso a chamar de minoria, porque não são, tais como negros, mulheres, comunidade LGBT, indígenas. Então, todas essas questões nos remetem a rediscutir e a repensar o conceito de eugenia nesse seu processo de mudança permanente. E, acima de tudo, a necessidade de pensar formas de resistência e de enfrentamento a essas questões, que sejam do jogo democrático ou não. O Brasil atravessa, e não só o Brasil, mas eu diria que esse é um contexto global. Então, nós vamos abrir para discussão, temos ainda vários minutos para que possamos chegar a uma parte que é muito interessante desse momento, que é a troca de ideias entre nós todos. Podemos fazer rodadas, né? Uhum. Se alguém quiser... Vamos começar com 4. 3. Bom dia. Obrigado pela fala, Ricardo. A minha pergunta não é nem pergunta, é uma colocação em cima do que você falou para ouvir um comentário seu. Como você bem frisou agora no final da sua fala, né, os projetos e as perspectivas ligadas ao eugenismo, eles surgem na reação conservadora do século XVIII para XIX na França, né? Mas a gente sabe que esses projetos não eram vinculados exatamente a uma questão racial na França, né? Isso é uma questão de classe, de um certo tipo de origem social que deveria, como se mostrou também, ser aprimorada ou, né, recusada pela sociedade. Queria que você falasse um pouco em que momento isso no Brasil cola com a ideia de racismo, né? Como é que a eugenia no Brasil entra vinculada a uma questão do contexto escravagista brasileiro. Complementando a pergunta do Fred, né, nós tradicionalmente pensamos nessa perspectiva, né, de um diálogo, de uma recepção do pensamento francês, né, ao longo da nossa formação, digamos, dos nossos intérpretes. Quando eu comecei a me interessar pelo assunto, e isso é um registro que eu faço, porque é um dado que eu conversava há pouco com o Ricardo, a preocupação com a eugenia não é alguma coisa que atravessa a minha preocupação intelectual, é uma emergência de, digamos, 1 ano e meio a 2, né? E aí a grande surpresa para mim, Fred, foi exatamente esse vínculo que eu não tinha muito na história cultural do Brasil, na história intelectual do Brasil, com a Inglaterra, né? E com a matriz mesmo eugênica de 1911, etc. Eu queria que você inserisse isso na questão. Tem a ver uma coisa, a questão com... Mais alguma pergunta? Bom dia. A minha pergunta é um pouco sobre, que é uma inquietação minha desde que comecei a estudar eugenia nessa disciplina,
pensar as continuidades dessa ideia das instituições que foram criadas nesse período. Eu só queria assim, um caminho para buscar, para pesquisar onde encontrar essas continuidades, porque é muito interessante poder perceber isso, como você falou da questão do Instituto que permanece até os anos 70, assim, queria só saber um pouco mais dessas continuidades. Acho que a gente pode fechar esse bloco, depois a gente abre um outro. Tem uma coisa interessante nesse jogo político de jogar pro colo do outro o filho feio, que embora a Eugenia tenha nascido na Inglaterra vitoriana, depois ela não reconheceu fronteiras e ideologias. Tem um filme fantástico sobre a Eugenia, que valeria até a pena a gente fazer um evento só. A gente pode fazer um Cefet. Que é o... como é que é o nome? Homo Sapiens de 1900. Alguém já viu? Não? E um artigo, né? Um artigo imenso sobre ele. É um filme fantástico, mostrando assim, só para situar vocês, mostra a eugenia, por exemplo, nos Estados Unidos e na União Soviética. Nos Estados Unidos, lá tem uma literatura fantástica e volumosa sobre a eugenia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem um livro que geralmente os pesquisadores que estudam eugenia não gostam muito desse livro porque acham ele muito assim, vamos chamar de popular, mas é um livro muito interessante, é um catador desse tamanho, Caçado aos Fracos, não lembro agora o nome do autor. Mas qual é o tom desse livro? Tem uma frase nesse livro de um médico norte-americano, quando está crescendo o movimento nazista, já em 33, 34, 35, o médico norte-americano traz a seguinte frase, né? Hitler está nos vencendo no nosso jogo. De 1906 a 30, só na Califórnia, 60 mil pessoas foram esterilizadas involuntariamente, isso é, sem saber elas foram esterilizadas. Foi grande o movimento eugenista nos Estados Unidos, grande. Um dos grandes intelectuais do eugenismo é o Charles Davenport, que funda, acho que na Califórnia mesmo, um laboratório de estudos que anos depois viria a ser esse conjunto de laboratórios. Os laboratórios queriam descobrir lá o DNA e tal. Bom, no Brasil, como é que se dá essa entrada? A primeira menção à eugenia no Brasil foi no final do século XIX, em 96. O médico teria sugerido a necessidade do exame pré-nupcial para os casamentos. O interessante nessas ideias eugenistas, e até sanitaristas também, eu já escrevi sobre isso, é que a gente às vezes fica muito preso aos discursos e projetos políticos que esses médicos sonharam. De certa forma, foi eficaz, aumentou certamente o controle sobre as pessoas, a imigração sofreu, esterilização forçada e tal, mas nem de longe, evidentemente, e ainda bem, esse sonho político de controle total da população, sonhada por esses homens, passou perto. Na questão do exame pré-nupcial, é muito curioso, né? Porque frente àquela população que para eles era uma população irracional, doente, pobre, sem recurso nenhum, como imaginar a impossibilidade do casamento a partir de um documento de exame pré-nupcial? Ora, as pessoas mal podiam viver e se alimentar, também preocupadas com um casamento oficial. É um sonho utópico e a gente pode até fazer ironia que é racional da parte deles, dos médicos.
Tradicionalmente se divide os estudos da eugenia, a eugenia anglo-saxã e a latina. A anglo-saxã seria a que teria vigorado na Inglaterra, Estados Unidos e tal. A latina seria Brasil, México, Argentina. Eu cheguei a estudar as semelhanças e diferenças da eugenia brasileira com a argentina. É muito interessante as semelhanças. Quando o Renato Kell ainda era um médico desconhecido no Brasil, em 19 ele já publicava artigos nas revistas, nos periódicos médicos da Argentina. E quando você pega os periódicos brasileiros do período, os periódicos da Argentina, o medo deles era identificado no trabalhador, no operário e no pobre. E principalmente nos que na Argentina, em Buenos Aires, vai ter o nome de conventilhos, e aqui no Brasil os cortiços. Dali seria curioso, porque a minha leitura que eu faço tem a ver até com a questão do, vamos dizer, do capitalismo, da mundialização e tal. Eles eram fascinados pelo novo mundo que surgia, um mundo industrial. Lembre que nessa época começa a surgir o quê? Luz elétrica, telefone, ar-condicionado, indústrias, aço, petróleo. Eles eram extremamente fascinados. O grande choque para eles é que o Brasil não vivia aquilo, né? Mas o que passa a imagem, a minha leitura, é que eles eram incomodados com uma outra face, né? A pobreza, a miséria, o operário, né? Isso para eles não era legal. Bom era o lado bom da brincadeira. É difícil você sair em busca desses... eu ainda não vi nada sobre esse Instituto Municipal de Eugenia. Tem um vereador do Rio de Janeiro, que não sei se ele já está vivo, é meio folclórico, Wilson Leite Passos. Ele foi o criador desse Instituto Municipal de Eugenia no Rio de Janeiro. Até pouco tempo ele estava vivo e ainda era vereador. Quando eu terminava o doutorado, em 2008, ele tinha instituído um prêmio das escolas que os alunos que apresentassem uma boa saúde receberiam um prêmio, que eu não lembro qual era o valor ou o ganho que o aluno teria, né? Mas o prêmio tinha o nome de Prêmio Renato Kell. Início do século. Então, mais alguma pergunta? Acho que a gente pode abrir mais um ciclo. Pode fechar? Bom. Então, diante do tempo. Ele morreu em 2016. Oi? Se tem alguma pergunta, a gente pode dar. Pode dar? Bom, a gente pode fazer uma rápida rodada de pergunta? Temos mais alguma questão? Bom. Deixa eu só então. Acho que não. Fechar. Eu citei aqui a comparação da Argentina e tal. E eu sempre também gosto de destacar isso. Eu até começava com a Enéida também, antes da gente começar. A Enéida, quando começou me falava, né? Quando começou a se preocupar com o tema, notou que tanto quem estudava ou que estudava estava localizado na Fiocruz. Isso tem uma explicação. Esse campo de estudos no Brasil está muito forte na história da ciência. Medicina social. A minha experiência de estudar e trabalhar na Argentina foi fantástica para isso. Lá, quem domina esse campo de estudos na Argentina é a história política. E tem a ver até com a própria maneira da sociedade argentina viver a própria política. Curiosamente, uma das vezes que eu viajei lá para pesquisar foi dia 12 de outubro. E eu estava entrando assim pelas ruas, né, a rodofânica de lá, né, Galerias Pacífico, e vi aquela multidão de gente. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Era feriado. E sabe qual é o feriado? Dia da Raça. E uma manifestação intensa nas ruas. Eu falei, olha, tem a ver isso aqui. Bom, obrigado.
Obrigada, agradeço ao professor Ricardo, mais uma vez agradecemos ao convite, desejamos a todos um excelente evento e passamos a palavra à organização. Nós agradecemos a vocês, antes de qualquer coisa, antes de passar a palavra, né, nós agradecemos muito, até pelo espírito, né, dessa primeira sessão, pelo espírito dialogado, né, e provocativo da contribuição do professor Ricardo.